Pessoal, muito boa noite. Nós estamos dando continuidade aos nossos webinários semanais. Nesse primeiro momento, a 205 Ventures está trazendo para uma conversa, um bate-papo, os nossos sócios idealizadores, que são a FCJ Venture Builder, a maior da América Latina, a Fundação Percival Facquaria, a Univale e o Galpão 205. Agora vamos ter o privilégio de bater um papo com o idealizador que começou com tudo isso, então, o Galpão 205. O tema hoje nosso vai ser como o nosso hub de inovação pode impactar positivamente a cidade e região. Nós convidamos, então, para vir falar com vocês com esse tema instigante, repetindo como o nosso hub de inovação pode impactar positivamente a cidade e região. Eu estou trazendo o Fernando, que atualmente está como CEO do Galpão 205, que é um hub de inovação, de negócio e transformação do território. Fernando, por formação, ele é psicólogo, pós-graduado em marketing e também em gestão integrada do território, quando ainda era pós-graduação, né, Fernando? E depois se tornou o curso hoje já conceituadíssimo de mestrado. O Fernando vai poder falar um pouquinho depois aí. O Fernando faz parte da família Almeida, que há mais de 60 anos está no varejo de Governador Valadares. Para aqueles que conhecem aqui em Valadares, aqueles que são daqui de Valadares, região, é a dominante Formen, também dona da marca Fortune. O Fernando tem uma importante contribuição para a área da cultura e a parte de artes de Valadares e região, com o Núcleo Cidade Futuro, que juntamente com a sua esposa Ângela e outros abnegados, né, que eu gosto de falar, registraram importantes dados da nossa história. Tudo isso compilado no documentário muito famoso Os Pioneiros, que foi lançado nos anos 2000, início dos anos 2000, em parceria com seu grande amigo, o talentoso Fabrício Leminski. A gente convida todos a visitarem as nossas redes sociais, tanto da 205 como do Galpão, onde vocês vão encontrar mais informações lá sobre o Fernando e tudo que ele faz. A gente carinhosamente chama ele de Nando, eu vou tomar essa liberdade, então, de chamá-lo de Nando durante o nosso bate-papo, né, Nando? Eu gostaria, então, de também dizer que quem quiser saber um pouco mais do currículo do Nando, basta entrar no seu LinkedIn e também nas suas próprias redes sociais. Fernando, primeiramente, boa noite, dá as boas-vindas aí para o nosso público. Pouca gente aqui no online, no ao vivo, mas como isso está sendo gravado e outras pessoas depois terão acesso, né? Hoje é um recurso que a gente tem, então a gente vai poder pensar que a gente pode estar falando para milhares de pessoas a posteriori. Então, dá boa noite aí, muito bem-vindo, Fernando. Obrigado pela sua presença aqui nos webinários da 205 Ventures. Tá ótimo. Obrigado, Marcos, por essa apresentação. É legal ver as coisas na linha do tempo, é engraçado quando alguém fala assim da gente na linha do tempo, vai vendo um filmezinho assim, muito bacana. É ótimo ver esses pequenos filmes, né? Muito bom. E lembrado aí do Núcleo Cidade Futuro, e você fica à vontade durante o nosso bate-papo de você falar. Fernando, então, como o nosso tema é como o hub, né, exatamente o Galpão 205 pode impactar positivamente a cidade e região, a Melina Alves, nossa parceira da Dux Coworks, ela sempre usa o termo impacto positivo. Pessoas falam de impacto social, econômico, ambiental. Explica para nós, então, o que significa impacto positivo, esse termo tão usado hoje largamente pelas organizações e por todos aqueles que tratam sobre os impactos que são causados nos territórios. Por favor. O Marcos, o nosso entendimento do impacto positivo é que a gente pode lembrar um termo antigo que era chamado responsabilidade social. E hoje, a partir de um certo momento, a responsabilidade social ficou pequena
não coube mais os desafios da sociedade, no caso das empresas, para falar assim, eu atuo com responsabilidade social. Acho que toda essa a mudança se dá muito pela complexidade dos desafios sociais e ambientais, né? Principalmente. Então, acho que essa complexidade ela foi colocando na sociedade outras soluções, né? E aí a gente vê uma caminhada onde a questão do impacto positivo ela traz uma demanda para as empresas de continuarem atuando com lucro, mas um lucro que também solucione questões sociais, ambientais. E aí a gente vê essa caminhada agregar as práticas que é chamadas as práticas EGES, né? Que aí puxam a questão social, ambiental e governança, né? Porque passou a ser cada vez mais importante organização e transparência das empresas. A responsabilidade social, Fernando, se limitava praticamente ao social, então hoje o impacto positivo ele amplia isso? O impacto positivo amplia isso, traz a questão do ambiental, traz a necessidade das empresas serem mais organizadas e transparentes. Essa relação com a sociedade. E isso é um movimento crescente. No caso do impacto positivo, outras questões, como as questões dos Objetivos de Desenvolvimento da ONU, né, também vão se associando, né? Então, a gente vai tendo o aumento dessa complexidade, mas com esse foco, né? Eu preciso de melhorar o lugar onde eu vivo, eu preciso de ajudar a enfrentar as questões onde eu vivo. E nós estamos diante de um desafio muito grande, né, da sociedade com essas questões do impacto positivo, porque cada vez mais que a sociedade torna-se mais complexa e a desigualdade, que é um problema que continua no mundo, lógico, agravado em países como, né, como do país em desenvolvimento, como é chamado, no caso do Brasil, essas questões de impacto positivo passam a ter importância maior, né? E por isso o nosso hub, né, o Galpão, ele surge, né, eu acho que um pouco aí muito nessa esteira dessa preocupação em poder atuar aí nesse universo do impacto positivo. Você está falando então no Galpão, né? E aí, para que as pessoas entendam, o impacto positivo ele não se limita às organizações. Então, eu queria perguntar o seguinte: como é que o Galpão 205, então, ele pode impactar, porque é isso que é o tema, né? Um hub de inovação pode impactar positivamente a cidade e região. Então, como é que o Galpão se insere, como é que o Galpão ele pode, então, impactar de forma positiva isso que você acabou de explicar, né? Já que não é limitado mais à responsabilidade social, você está dizendo dessa amplitude ambiental, ainda mais se a gente falar de Governador Valadares, que sofreu um dos maiores impactos ambientais do planeta, do Brasil, com certeza, mas do planeta, né? Então, essa amplitude. Como é que, então, o Galpão 205 ele impacta positivamente isso que você acabou de explicar? Pois é, Marcos. Um projeto como o Galpão, ele nasce com essa preocupação em atuar na transformação do território. E é interessante que, então, o modo da gente nascer ele já trazia essa preocupação na nossa centralidade, né? E aí, nessa caminhada, por exemplo, temos uma posição interessante, por exemplo, a 205 Ventos, né, do qual nós estamos também conversando sobre ela hoje. Ela é uma social tech que está posicionada numa discussão em verticais tão diferente das outras, né, das outras Ventures Builders, né, dessa rede que a gente faz parte, né? Porque essa escolha que foi feita, né, da Social Tech traz mais um dos braços de ação do Galpão, preocupado com o impacto, preocupado com a transformação. Então é muito legal quando você, né, Marcos, lidera esse processo da 205 Ventos para posicioná-la nesse campo da transformação do território. O Galpão como um todo ele tem esse lugar de articular. Qual que é um dos grandes propósitos do Galpão? Articular atores sociais, articular essa energia social do território em prol da transformação.
Então, o galpão ele tem esse compromisso, né, de transformação, ele tem esse compromisso de que não adianta a gente só produzir gestão e cada vez mais produzir resultados nas empresas, mas é que o universo, a nossa sociedade é cada vez mais complexa. Então, nós temos as empresas, as academias, nós temos a sociedade civil organizada, nós temos o poder público. Então, atuar em prol de articular esses atores sociais, pensando em dias melhores, que é possível construir uma sociedade diferente, isso nos mobilizou desde o início. E vamos cada vez mais num processo de aprendizado contínuo, num processo de ampliando as nossas capacidades, a nossa capacidade de ação, atuando em prol desse objetivo, quer dizer, potencializar o impacto positivo das organizações, ajudando nessa articulação do território. Aí envolve a articulação de todas as formas, né? Desde o conhecimento, despertar investidores, caminhar com os empreendedores, caminhar com a academia, enfim, ajudar a acelerar essa ação mais organizada numa direção hoje tão discutida, né, do impacto positivo. E ainda, nesse quesito, então, para aqueles que não conhecem, né? Então, a gente fala um hub de inovação. Então, o Galpão é muito mais que um hub só de inovação, né? Então, ele tem essa atuação muito mais voltada para... A inovação faz parte, porque para aqueles que não conhecem, imaginar que aqui, então, é só um lugar que se incuba, acelera startup. Então, aqui é muito mais do que isso, para as pessoas entenderem o que é o Galpão 205, quando você fala dessa atuação como um transformador de território. Legal, Marcos. Por isso, o nosso Galpão 205 é muito legal você traz essa questão, porque aí a gente vai pensar em braços, né? Eu vou tentar ser um pouquinho didático. A gente tem o nosso braço de inovação, esse braço de negócios e o braço que a gente chama propriamente dito transformação do território. Entendi. Só que cada braço desse também, quando a gente se propõe a fazer negócios dentro de uma concepção, ele também nós estamos caminhando pela transformação do território. E a inovação, ela também é uma forma de atuar numa nova economia que pode trazer, e quando feito de uma maneira correta e inteligente, ela traz também um impacto importante na transformação do território. Inclusive, a gente vê uma discussão colocada hoje, uma discussão colocada, inclusive o player econômico, como o player, por exemplo, a prefeitura, quando tem o seu programa Acelera, quer discutir a matriz econômica, que pode ser muito mais transformada pela inovação e gerar uma nova economia, né? Então a gente tem sim, cada braço desse, e o braço de inovação, ele é um braço de transformação, como a gente está dizendo, mas o Galpão ele nasce com essa visão para além da inovação, mas a gente reconhece que no mundo complexo que nós estamos vivendo, nesse mundo volátil, complexo, incerto, né? Ele necessariamente passa, as questões da inovação, elas entraram para a vida das pessoas, para as nossas vidas, né? Para a vida da sociedade civil, das pessoas, das organizações, das empresas. E ao entender isso, a gente, ao entender essa complexidade, essa velocidade que a inovação entrou para a vida das pessoas, a inovação é, então, uma resposta que a gente precisa entender e, por isso, a gente atua hoje de uma maneira organizada com a 205 Ventures, que é uma Venture Builder, uma fábrica de startups, que ajuda, que é um dos nossos braços de atuação no campo da inovação. Agora, além de entender isso e ter ação específica, a gente propôs e está construindo um galpão, uma ideia de cada vez, a cada período vamos avançando em cada braço, projetos trazendo mais pessoas, mais articuladores, né? Hoje mesmo a gente estava numa reunião aqui com sócios, mas que estão vindo para caminhar junto com a gente. Então, no momento rico, ampliando os nossos braços da inovação para os negócios e para a transformação do território. Essa visão mais ampla de uma contribuição
efetiva ali, né, no território. Bacana. Então, olha só que interessante. Você falou, então, primeiro, o que significa o impacto positivo. Você veio na segunda camada falando o que o Hub, como é que ele pode contribuir para esse impacto positivo. Então, vamos subir para a camada. Como é que esse Hub, agora eu vou até corrigindo, vou falar só de inovação, como é que esse Hub de inovação, de negócio e transformação do território, como é que ele se insere no ecossistema de inovação local e regional? Como é que ele está inserido? Como é que funciona, então? Como é que ele se posiciona no ecossistema, então, de Governador Valadares e da região leste de Minas Gerais? Estamos subindo as camadas. Tá. Marcos, então, do ponto de vista dessa atuação na inovação, eu acho que a gente tem esse lugar de ser de ter uma atuação de um ente privado, né? Vamos pensar que no campo da inovação, nesse ecossistema, a gente tem lá, nós temos o poder público, a gente tem as universidades, a academia, né? E nós temos o ente privado, essa sociedade civil. A nossa atuação como ente privado... A famosa tríplice hélice, né? A famosa tríplice hélice. A famosa tríplice. Hoje já falo em quíntuplo hélice, mas é a famosa tríplice hélice aí, né? Isso. E aí? Cada ator com a sua atuação, cada ator deve fazer a sua entrega. E aí, como a gente vê, o ecossistema local e regional, ele está começando a se organizar, ele vem com ações ao longo dos últimos anos, né, principalmente, eu acho que a partir de 2017, 2018, algumas ações de organização do ecossistema, algumas puxadas pelo poder público, algumas incentivadas pelo SEBRAE, algumas incentivadas pelas universidades, né? E o Galpão, então, se insere nesse movimento nos últimos 2 anos, nos últimos 18 meses, principalmente nesse ano, final do ano 2021 e no ano de 2022, a gente se insere com uma proposta que hoje a nossa Venture Builder, chamada 205 Ventures, né? É uma contribuição do ente privado, desse ente Galpão, atuando na inovação, ajudando na articulação e no desenvolvimento de startups. Né? Você falou uma coisa importante, Fernando. Você falou articulação. Quando você falou em tríplice hélice aí, poder público, academia e ente privado, cada um trabalha no seu quadrado, na sua caixinha, ou isso trabalha de forma articulada? Como é que... Explica isso para quem está nos assistindo. Tá. Olha só, Marcos, inclusive hoje a gente conversava, hoje à tarde, nós estávamos ali reunidos, né? A turma reunida no Conselho Gestor, mas com os nossos sócios, o Leandrinho, Mariana, trazendo uma discussão do ecossistema de inovação. E a gente estava trabalhando exatamente num projeto que tem um nome provisório, que é a 205 Inova, né? Porque a gente tem, então, esse braço da 205 Ventures, que é a nossa atuação de negócio na área de startups, e essa atuação da 205 Inova, que como que a gente, além de ter uma Venture Builder, além de fazer negócio, como que nós vamos ajudar a contribuir com a articulação do setor. E aí, grandes ideias começam a surgir, né? Ideias como o Festival de Inovação, o Festival de Economia Criativa e Inovação, as ideias de ampliar as conversas da academia, do poder público com os entes privados, e a gente quer trazer, não as reuniões de conselho, que são reuniões de organização de uma política pública, que temos hoje as reuniões do Conselho de Inovação, do qual o Galpão ele é um convidado a participar. Então, não só essas reuniões, mas criar aqui no Galpão um lugar que possa estimular esses atores estarem trabalhando juntos. Então, hoje, há uma necessidade, o Galpão quer contribuir com isso, na somatório de ações e ideias que já estão acontecendo, mas que a gente pode, trabalhando juntos, gerar um plano de ação ainda mais fortalecido, né? E esse é um dos papéis do Galpão, atuando aí, ajudando na atuação
no ecossistema de inovação. Então, a gente sabe da nossa responsabilidade em ser o primeiro hub de inovação da região, em ter essa clareza, não só de fazer negócio, mas contribuir com a articulação do ecossistema, caminhando junto com os outros atores, porque a gente sabe que não vão construir nada sozinho, né, Marcos? A gente conversa muito isso entre a gente, nós sabemos que somos um mais contribuinte, sabemos da nossa capacidade de contribuir, sim, mas também, sem soberba, construindo junto com todos os atores. Bacana. E aí, Fernando, fica para a gente já está com 20 e tantos minutos de bate-papo aqui, passa rápido o tempo, né? Olha só as camadas. Então, a gente começou lá explicando o que é o impacto positivo, a gente, então, falou como é que o Hub atua para causar esse impacto positivo e como é que o Hub está inserido no ecossistema local e regional. E aí, a gente sabe que a FCJ ela tem uma atuação nacional, né? Ela tem uma atuação internacional. Mais do que isso, né? Como é que, então, quer dizer que o Hub ele se insere no ecossistema nacional e internacional a partir da 205 Ventures e dessa sociedade, porque a FCJ Venture Builder, que é a maior da América Latina, ela é sócia da 205 Ventures, como eu falei aqui no início da nossa jornada, junto com a Fundação Principal Facuara e a Univale, né? E o Galpão. Então, existe essa preocupação, então, da gente não se limitar ao nosso pequeno universo, né? Eu gostei que você falou, então, que a gente não está limitado ao privado, a gente está sempre conectado, então, e nessa articulação com o poder público e com a academia, fechando a tríplice hélice. E agora eu estou fechando a camada, indo para o mundo. Quer dizer que o Hub está indo para o mundo? Explica isso para nós. Com certeza. Marcos, eu já comentei isso muitas vezes, é incrível, uma das coisas mais incríveis que eu percebi, logo que tivemos a oportunidade de fazer essa sociedade com a FCJ, que tem a sua base em Belo Horizonte, mas que hoje é o maior player de atuação da América Latina, com mais de 50 ventures já operando no país, já com ações internacionais que estão já em desenvolvimento. Então, um player muito grande, e aí foi impressionante perceber o poder de rede que eles trazem. Isso foi uma surpresa, uma boa surpresa no sentido de que a gente não conhecia todo o potencial, sabíamos da grandiosidade do trabalho que estava sendo feito, mas quando a gente começa a ver, sentir na pele, que tem uma rede realmente poderosa em ação, isso estabelece um outro patamar. E foi muito legal, porque para o próprio Galpão entender a sua capacidade de ação, que ela é transformação, sim, local do território, mas numa articulação que pode ser muito maior, isso a FCJ nos ajuda a jogar mais luzes, né? Eu já comentei várias vezes de como que eu falava com o Marcos, né? Vou comentar um pouco aqui da nossa política interna, das construções. Várias vezes a gente comentava aqui, Marcos, nós precisamos estar conectados no ecossistema nacional. E aí, de repente, quando... Era o Eduardo responsável, né? O seu irmão Eduardo, que era o responsável por essa tarefa de conexão. A gente cobrava do Eduardo, nós sempre estamos conectados com o ecossistema nacional, muito bem lembrado, Marcos. E a gente sempre falando isso. Quando fecha o negócio e o Marcos se aproxima e a coisa começa a rodar, eu falo, Fernando, está resolvido. O ecossistema a gente tem aqui e fora do Brasil de uma maneira impressionante. E realmente não é só... E isso é muito importante, foi muito importante, porque, vamos citar exemplos, quando você precisa de construir as conexões, e essas conexões estão perto da gente, ela vai virando uma realidade que impacta as ideias, que impacta as conexões, que impactam as articulações, as possibilidades de construir as coisas na prática, né? Vamos citar agora, semana passada, a gente no Link, trabalhando junto com a Fabiane, no Link com a Oliveira Foundation, o pessoal nos Estados Unidos, uma fundação grande, uma fundação que só do Maxwell, um grande teórico e prático aí do assunto liderança,
colocou 4 milhões de dólares na fundação deles. E eles hoje desenvolvem um trabalho no Paraguai e no Brasil em torno das questões em toda a América do Sul, não é só limitado ao Paraguai, toda a América do Sul. Toda a América do Sul, em questões importantes de liderança e socioemocionais, com uma metodologia muito rica e transformadora. As próximas conversas vão abrir desdobramentos, sejam de o que eles vão trazer para a gente, sejam de outras portas que eles vão abrir, como você já demandou, portas importantes com outros players, de uma maneira muito... E é impressionante como tem sido rápido, né? Depois que começou o contato. E isso tudo, então, são conexões que ali em torno da FCJ vão se formando, às vezes direto ou indiretamente, mas dessa riqueza. E aí a gente não pode deixar de lembrar de como também foi importante para a gente, e a gente quer compartilhar isso com o território, né? A Univale está com a gente nessa empreitada, é o nosso sócio, né? FCJ, Galpão Univale, né? E aí como que a gente pode trazer utilizar, então, dessa rede poderosa em benefício das nossas atividades da transformação. Para quem não sabe, né? Então, a Fabiane Oliveira é esposa do Tiago Oliveira, né? O famoso Tiago Oliveira, sócio do Kepler, conselheiro da Gerando Falcões, do Edu Lira, e a Fabiane é muito conectada com o Celso Ataíde, que é o empreendedor social do mundo aí, né? Premiadíssimo, da CUFA, o Rodrigues da G10 Favelas. Então, esse exemplo que você deu é muito legal, porque a gente daqui de Valadares, ao 12:30, né, estava em contato às 8:30 da manhã, lá no Vale do Silício, na Califórnia, com a Fabiane. Então, realmente, a gente saiu de Valadares para o mundo. Pode complementar, Fernando. Não, e é interessante, Marcos, as outras conexões que têm chegado pela FCJ, tantas oportunidades de você... às vezes são startups fortes, grandes, mas que precisam que podem dar mais passos na gestão, e aí tem chegado startups na área da atuação em torno do meio ambiente, né? De atuações transformadoras, né? Então, assim, é muito legal ver esse movimento desse poder da rede que a 205 hoje traz, e com a efetiva, e aí muito interessante, porque gera negócio para a 205, mas gera negócio para os nossos territórios e para outros territórios. Quer dizer, então você pode ter uma atuação local, mas com transformação local e com efeito de estar ajudando a construir transformação em outros lugares do país. É como se jogar uma pedra é como jogar uma pedra no meio do lago e a ondinha vai reverberando, né? Então, isso é bacana. Bacana. Fernando, a gente atingiu aqui já, então, 28, quase 30 minutos aqui de bate-papo. Eu queria aproveitar, né? Como a gente faz em todo o webinário nosso aqui, a gente comentar que aqueles que estejam interessados em participar como investidor anjo dessa causa, que é a 205 Ventures, o nosso webinário aqui é a partir das 205 Ventures. Nós já temos um grupo muito seleto, muito interessante de pessoas que estão investindo na causa. Obviamente é um investimento, mas também tem uma causa por trás, um propósito muito forte, né? A gente fala que a gente vai transformar Valadares e o mundo uma ideia de cada vez, porque a startup, isso é a 205, né? Está dentro do propósito da 205. E a gente, então, convida aqueles que tiverem interesse, né, em fazer um investimento anjo, entender, nos procurar. Nós ficamos aqui na Ilha dos Araújos, em Governador Valadares, na Rua 16, no número 205. E a gente espera poder contar com o apoio de todos para divulgar cada vez mais a 205. Esses são os objetivos dos nossos webinários. A semana que vem, Fernando, a gente traz, então, fechando esse primeiro ciclo de webinários, a gente trouxe a Fundação e a Univale no primeiro, com a professora doutora Alessandra, trouxemos você como CEO do Galpão para falar do Galpão, e a semana que vem a gente vai trazer um missionário na vida pessoal, mas mais do que isso, um missionário também dos negócios, que tem uma escola como a sua, do Falcone, que vai ser o Marcos Knusel, ele que é o diretor de expansão
da FCJ, esteve aqui conosco no dia do lançamento, né? É um parceiraço da 205 Ventures e do Galpão, e a gente vai ter o privilégio de, da mesma forma, entrevistá-lo, falar o que uma Venture Builder, como a FCJ, no caso de startups de impacto, como ela pode potencializar os resultados dessas startups. Então, Fernando, eu queria passar a palavra para você fazer um encerramento. A gente agradece a todos que vão nos assistir a posteriori, tenho certeza que vai ter muito mais impacto na assistência posterior do que propriamente no ao vivo. As pessoas agora estão com esse hábito, né? Depois tem a gravação, mas depois eu ouço, e ouve ainda picadinho, né? Tem essa vantagem que é legal da tecnologia. Então, Fernando, muito obrigado, foi sensacional o nosso papo. Pena que tem que acabar, porque tem muita coisa ainda para a gente conversar, mas foi muito legal, bem didático, elucidativo, então, muito bacana. Obrigado. Então, você fique à vontade para encerrar o nosso bate-papo. Ô, Marcos, obrigado. Espero que tenha conseguido passar a nossa mensagem da forma passou muito bem, ficou muito legal. E a gente aproveita, né, como você fez o convite, né, para que as pessoas possam conhecer a 205 Ventures, conhecer o Galpão, conhecer a proposta da 205, né? Nós temos hoje apoiadores, sócios, investidores que vieram para o projeto da 205, como você falou, que viram a parte de negócio, mas também perceberam como que a 205 Ventures, como a Socialtech, como que ela tem uma proposta muito interessante de transformação, de contribuição, né, no desenvolvimento territorial, porque a gente acredita, né, que transformando pessoas, organizações, a gente leva a transformação no território. Então, eu queria, né, não deixar de lembrar, né, como você também já lembrou aí, agradecer os nossos apoiadores e sócios, né, e convidar as pessoas que virão a nos ouvir, que estão nos ouvindo, a poder conhecer mais de perto essa linda proposta que está em desenvolvimento aí nessa parceria Galpão FCJ, apoiado pelo esse player importante, grande, poderoso, né, com muita atuação em rede, força, contribuindo muito para que o nosso trabalho da 205 esteja mais forte, e a Univale também, aqui, que é uma parceira, e nós estamos trabalhando muito juntos em tudo isso. Então, eu ia agradecer quem participou, quem esteve nos ouvindo, e é isso. Essa é a nossa mensagem, estamos aqui no dia a dia nessa batalha. Bacana, Fernando, muito obrigado. Nós vamos voltar aqui para outros papos, tem muita coisa para a gente conversar, a gente vai marcar outros temas para a gente voltar a conversar aqui com o Galpão. Obrigado, eu desejo a todos aí uma boa jornada.